Ainda falta muita terra para conquistar. Este é o tema da mensagem de hoje. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Fique conosco até o final deste vídeo. Meus irmãos, meus amigos, que bom estarmos juntos mais uma vez pela infinita misericórdia de Deus. Que a paz do Senhor Jesus, que excede a todo o entendimento, continue presente em cada vida, em cada coração. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe com os seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho e não esqueça de deixar o seu like. Amém? Graças a Deus. E agora, amigo, vamos ouvir Deus falar. Deus tem um recado para todos nós hoje. E o recado de Deus é sempre por meio da Bíblia. Então eu lhe convido para abrir a Bíblia agora, no livro do profeta Josué. Josué capítulo 13, a partir do versículo 1. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. A terra que fica de resto é esta: todos os termos dos filisteus e toda a Gesur, desde Sior, que está defronte do Egito, até o termo de Ecrom, para o norte, que se conta ser dos cananeus. 5 príncipes dos filisteus: o de Gaza, o de Asdob, o de Asquelon, o de Gate e o de Ecrom, e os heveus desde o sul. Também toda a terra dos cananeus e Meara, que é dos sidônios, até a Feca, até o termo dos amorreus, como também a terra dos Gebalitas, e todo o Líbano, para o nascente do sol, desde Baal-Gade ao pé do Monte Hermon até a entrada de Amate. Graças a Deus por esta leitura bíblica. Como vocês devem ter observado, nomes difíceis de serem pronunciados, porque são nomes que têm origem no hebraico, no aramaico, e a tradução é sempre assim, tá? Com uma certa dificuldade. Muito bem, mas o texto lido é um texto interessante, porque nele nós temos, ou através dele nós temos uma ideia das terras que deveriam ser conquistadas. Só para vocês terem uma ideia, em Israel, naquele tempo, 115 cidades, claro, eram cidades pequenas, 31 reis, mas que precisavam ser conquistadas. Então fiquem conosco até o final deste vídeo, desta mensagem. Vocês vão aprender bastante, e eu também, porque eu continuo aprendendo. Lembre-se que nós estamos no livro do profeta Josué, que é um livro histórico. Então, de cada história, cada capítulo é uma história. Então, neste caso aqui, são 24 capítulos, nós estamos ainda no capítulo 13, e eu quero que você fique conosco até o final deste livro. É muito importante o livro de Josué, por isso que a gente está estudando capítulo por capítulo, porque cada capítulo traz uma mensagem importante para nós. Amém? Vamos agora para o primeiro tópico, ou o primeiro detalhe da mensagem de hoje, claro, com base no texto, que é o capítulo 13 de Josué. Vamos lá, pastora Sara, o primeiro tema. O envelhecimento de Josué. O envelhecimento de Josué. Texto bíblico. Era, porém, Josué já velho, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: Já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Pois é, meu prezado irmão, meu amigo, vamos falar aqui um pouquinho de Josué.
Josué, como todo ser humano que nasce, um dia vai morrer. Tem uns que morrem criança, outros adolescentes, outros jovens, outros na idade da maturidade, outros alcançam a velhice. Hoje está na moda a terceira idade, a quarta idade, não é assim? Pois é. Então, Josué, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu chegar aos 110 anos. Eu quero que você faça aqui uma continha comigo. O livro de Êxodo nos fala que quando Deus, através de Moisés, tirou o povo lá do Egito, Josué tinha aproximadamente 20 anos. 20 anos. Com mais 40 anos no deserto, 60 anos. E agora ele estava com 110 anos. Isto significa dizer que o ministério de Josué, depois que Moisés passou o cajado para ele governou Israel durante 50 anos. Ele foi comandante, foi profeta e também juiz em Israel, como Moisés também era juiz, era sacerdote e também era comandante do povo. Deu para você entender esse detalhe? Pois é. Então, Josué ficou velho. Ficou velho. E mesmo ele já estando com uma certa idade, Deus disse: olha, Josué, você já está velho, mas ainda falta muita terra para ser conquistada. Então Josué se apressou em distribuir as cidades, volto a dizer, 115 cidades precisavam ser distribuídas pelas, agora, somente 9 tribos e meia, porque a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés já tinham ficado aquém do Jordão. E eles passaram o Jordão, então tinham que lutar contra 31 reis, como Josué lutou, e Deus deu vitória a ele sobre todos, mas mesmo assim, ainda tinha muitas terras para serem, muitas cidades para serem conquistadas, só que Josué já estava velho. E ele fez o possível, fez o que Deus lhe havia ordenado a fazer, e como todos nós temos um final, ele também teve o seu final. Então, meu irmãozinho, meu amigo, que lição maravilhosa Josué nos deixou. Ele foi um homem fiel a Deus, ele foi um homem ousado, foi um homem corajoso e, acima de tudo, um homem fiel e obediente a Deus. Foi vitorioso por quê? Porque tudo que Deus falava para ele, ele procurava fazer da melhor forma possível. Amém? Dá para dar glória a Deus aí? Então agora vamos para o segundo tópico da mensagem, pastora Sara. Herança da tribo de Levi. Vamos lá, texto bíblico. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Porém, a tribo de Levi, Moisés não deu herança. O Senhor, Deus de Israel, é a sua herança, como já lhe tinha dito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, como já falei no tópico anterior, Moisés procurou fazer tudo como Deus falou com ele. Digo melhor, Josué procurou fazer tudo que Deus falou a ele através de Moisés. Eu creio, e também está registrado lá no livro de Deuteronômio, que antes que Moisés morresse, Deus chamou Moisés e disse: olha, passa o cajado para Josué e orienta ele. Então, Josué foi muito bem orientado. E uma das orientações foi sobre a tribo de Levi. A tribo de Levi, desde o deserto, quando
foi construído o tabernáculo, a tribo de Levi foi separada por Deus. A tribo que foi comandada por Arão até a sua morte, depois passou a ser comandada por Eleazar, que era filho de Arão. Então, a tribo de Levi não recebeu herança. As demais tribos receberam as suas terras. Tinham que plantar, tinham que cuidar dos animais para a sua sobrevivência. Mas a tribo de Levi foi separada por Deus para o serviço espiritual, para tomar conta do tabernáculo de Deus, porque, para quem não sabe, o tabernáculo, onde ficava a arca do Senhor, atravessou o deserto e foi levada lá para Silo, ou Siló. E ali, então, os sacerdotes faziam as celebrações. A tribo de Levi, então, recebia os dízimos. Daí é que vem o abençoado dízimo. Por quê? As 12 tribos de Israel tinham que levar o dízimo lá para Silo. Para quê? Para que a tribo de Levi fosse sustentada pelas demais tribos, pelas 11 tribos de Israel. Amém, amigo? Você está entendendo? Então, por isso que até hoje, para que a obra de Deus seja sustentada, nós não somos obrigados no Novo Testamento a entregar o dízimo, mas é uma doutrina que Deus estabeleceu desde o Antigo Testamento. Então, subtende-se no Novo Testamento que a obra de Deus tem que ser mantida por aqueles que têm aliança com Deus. Claro que hoje na modernidade há muita exploração nessa área, há muitas críticas, mas quem somos nós para criticar aquilo que Deus determinou? Não é verdade? É melhor ser obediente. Josué foi obediente, por isso ele foi vencedor. Até na sua velhice ele foi um homem vencedor. Quer saber um pouquinho mais sobre a tribo de Levi? Então leia o livro de Deuteronômio, leia o livro de Êxodo, Levítico e o livro de Números. E também o livro de Deuteronômio, para você entender um pouquinho mais sobre a doutrina do dízimo. E de quebra, leia também o livro do profeta Malaquias. Amém? E agora vamos fechar a mensagem de hoje com o terceiro tópico. Qual é o terceiro, pastora? A morte de Balaão. Texto bíblico. Também os filhos de Israel mataram a fio de espada a Balaão, filho de Beor, o adivinho, como os mais que por eles foram mortos. Exatamente. Por que Balaão foi morto? Uma boa pergunta, né? A Balaão, na verdade, amigo, ele era um falso profeta. Ele foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus. Deus não deixou que ele amaldiçoasse o povo de Israel, mas, na verdade, o coração de Balaão era um coração enganoso, ele era um mentiroso, ele era um adivinho, ele era um bruxo da época, vivia adivinhando. E, por outro lado, o livro de Números registra que ele fez com que as mulheres moabitas enganassem os homens de Israel, e eles então adulteraram com elas. Tudo orientação de quem? De Balaão. Balaão. Foi ele que introduziu no meio do povo de Israel aquela situação vergonhosa, e lá na frente, Balaão pagou com a vida. Deus permitiu que o povo de Israel matasse Balaão, porque ele fez muito mal à nação de Deus. Meus irmãos, contextualizando, há muitos falsos profetas agindo hoje como Balaão agiu naquele tempo. O caso de Balaão, sabe qual era? Ganhar dinheiro.
Ganhar dinheiro. Infelizmente, hoje, o evangelho está sendo usado por pessoas que visam apenas ganhar dinheiro. Pessoas que têm o evangelho como fonte de lucro. Está escrito isto no livro, lá no Novo Testamento. Então, fique certo que nestes últimos dias, Jesus já tinha profetizado que apareceriam falsos mestres, falsos pastores, que enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos. Agora, meu irmãozinho, como sempre faço em cada vídeo, eu encerro as minhas mensagens, as mensagens que eu recebo de Deus, sempre com uma oração. Você quer ser um vencedor? Olhe para a vida de Josué. Claro, Josué não salva, Josué não cura, Josué não liberta, não transforma a vida de ninguém. Mas ele nos deixou um grande exemplo. Exemplo de fidelidade a Deus. Josué adorava somente a Deus em espírito e em verdade. E ele repreendeu o povo. É por isso que é bom você continuar conosco em cada vídeo, porque lá no final, Josué vai fazer um grande desafio ao povo de Israel. E eu quero fazer um desafio agora a você, que está assistindo este vídeo. Qual é o desafio, pastor? Aceite a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, para que você, neste tempo, porque Deus trouxe você a este mundo agora, para este tempo, para que você seja como Josué, não igual, mas como Josué agora, neste tempo, vivendo uma vida de fidelidade ao Deus Criador dos céus e da terra. Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, eu estou te apresentando todas as pessoas que estão fazendo aliança contigo, meu Pai, aceitando a Jesus como Senhor, como Salvador. Pai, por estas pessoas eu te peço, perdoa todos os seus pecados, joga nas profundezas do mar tudo que estas pessoas fizeram de errado até hoje, até agora. Registra o nome de todas estas pessoas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém, amém, amém e graças a Deus. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado, mas muito obrigado mesmo, de todo o coração, pela audiência de todos vocês. Estejam conosco em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei eterno, imortal e invisível, a Ele, somente a Ele que tem todo poder nos céus e na terra, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!